Boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez. Nós estamos aqui para fazer o aprimoramento do livro Arte do Jorei, volume 2. Hoje nós estamos iniciando a página 47 do livro Físico, que seria a palestra de Meishu Sama sobre o ensinamento Jorei, um tratamento científico. Esse é o capítulo que nós iniciamos. Esses aprimoramentos nós estamos fazendo de uma forma um pouquinho diferente, né? Então, de que forma nós estamos fazendo? Cada membro faz a leitura dos ensinamentos antes do aprimoramento, destaca os 3 principais pontos que se chamou a atenção e traz aqui no aprimoramento para que a gente possa discutir e contribuir um com os outros. Eu vou dar a oportunidade hoje para a Suzana ou o Jorge, se quiserem e puderem, dar os seus comentários, iniciarem. Vou passar a palavra aí para vocês, tá bom, Suzana? Sim, boa noite a todos. Se alguém faltou, que eu não cumprimentei. Então, na aula anterior, ministro Ricardo, eu não falei. Deu lá alguma coisa lá, não sei o que foi que eu não me travou. Falar. Não tem problema. Mas a aula anterior, a Essência das Nuvens, que eu ia falar, ela também está aqui na 3. Então, assim, eu vou dar só um resumozinho bem pequenininho da 2, que faltou, viu, que eu não quero tomar o tempo. Não, Suzana, só para fazer uma adição, desculpa te interromper, mas deixando claro, tá? Todos nós estamos aqui para aprender, e um aprender com o outro, então não tem que eu sei mais do que o Leonel sabe mais do que eu, nós estamos no mesmo patamar aqui, estudando ensinamentos, nos aprimorando e trocando experiências, tá? Então não precisam ter vergonha do que vai falar, como vai falar. A ideia é se desenvolver como membros, para poder atender pessoas, né? Esse é o objetivo, tá bom? Pode continuar, por favor. Assim aprendemos, perfeito. Então, sobre a Essência das Nuvens, que também fala aqui na 3, né, na aula que a gente precisa falar hoje, fala aqui o seguinte, porque assim, a melhor forma de curar é o Jorei, mas a gente sabe que existe a cura medicinal. Só que, para que o Jorei venha a atuar, ele vai atuar onde? Nas nuvens espirituais, que elas iniciaram através das máculas do corpo físico. O corpo físico deixou lá no nosso corpo espiritual nuvens, onde o Jorei é quem vai tratar vai dissipar, né? E quando o Jorei dissipa as nuvens espirituais, vai lá para o corpo material e aquele processo, né, vai ser eliminado. Então, ali, era isso que eu queria falar na última aula, que de qualquer forma tem alguma coisa a ver com a aula 3, né? Então, assim, aqui na aula... Contribuindo com você, Suzana, você falou sobre a medicina que cura, né? Na realidade, o que nós temos na medicina hoje é uma solidificação das toxinas. Então, muitas vezes nós interpretamos uma cura como uma solidificação, só que na realidade é aquilo que a gente já viu, né? Você ia falar isso, né? Legal. Perfeito. Então pode falar, vou deixar você falar. Então, aqui no início, o Meishu Sama diz a dificuldade dele transmitir o que é o Jorei, né? Esse tratamento científico, que ele diz que não trata-se de nem é uma ciência, nem uma religião. Isso que me inculcou um pouco, porque assim, nós temos a nossa doutrina, onde nós temos 3 pilares, que é o Jorei, a agricultura da grande natureza e o belo. Mas aqui fala que não é uma religião. Talvez eu acho que ele quis dizer isso aí, porque no início ele não queria que viesse a ser uma religião. Será que é isso, ministro Ricardo? Então, no início era um tratamento pelo tratamento, né? Só que teve, na época, era uma época em que não se permitia existirem tratamentos espiritualistas e etc. Então, ele teve muita dificuldade com relação ao governo da época para poder implantar novas práticas e tudo mais. Então ele implantou a religião, ele sentiu que ele poderia ter mais liberdade para colocar o Jorei do que o Jorei pelo Jorei, né, como um tratamento.
Então, assim, aí ele disse a dificuldade em explicar isso para as pessoas, para que as pessoas venham a entender, a compreender o que seja realmente o jorei, né? Ou seja, não, nem tanto o jorei, como também o poder poder do fogo, né? Que ele também se refere muito aqui na aula 3. Eu me detalhei aqui na importância da leitura pelo fato de que sem a leitura a gente não é messiânico, porque assim, de que adianta você ir uma vez no mês na igreja assistir um culto, não abrir um livro para ler, fazer o seu donativo e não aprende, você não sabe nem o que é a doutrina. Uma pessoa pergunta. Não entendeu o que você segue, né? Então, desde que eu conheci a arte do jorei, que a leitura, para mim, é tudo. Muito bom. Não tem um dia que eu não leio. E quando eu não entendo, eu leio outra vez. É o que ele fala aqui, né? Repetidas vezes para nós lermos, né? Também, assim, me focou aqui no final, foram as reações naturais que o corpo humano tem. De que forma? Por exemplo, existem pessoas que estavam grávidas e por algum motivo perderam o bebê espontaneamente, houve um aborto, né? Então, corre para a maternidade, fazer uma curetagem, a médica vai fazer um processo cirúrgico para retirar tudo que tinha lá, né? O feto estava morto. Mas aqui Meixo Sama explica que poderia ser feito um tratamento espontâneo com o jorei. E ali seria tudo expelido naturalmente, sem a necessidade dessa cirurgia. Até nesse ponto ele dá o exemplo da agulha, né, Suzana? Como? Até nesse exemplo que você falou, ele também dá o exemplo da agulha, né, que teve uma pessoa que entrou uma agulha no corpo, ministrou jorei e ela saiu pelo outro lado, né? Pelo lado contrário, exatamente. Então, achei interessante essas duas partes. E também a verticalidade, a horizontalidade, principalmente o cruzamento, que é o isonomê, não é, ministro Ricardo? Isso mesmo. O equilíbrio, né? Isso aqui que está atrás de mim, né, e antes da mão do Meixo Sama, né? Isso aí é o isonomê, né? Mas Jorge hoje está meio caladinho, mas ele falou isso tudinho para mim, Ricardo. Fala aqui, Jorge. Eu tenho problema de audição. Estou quase deitado em cima do celular. O Jorge tem muita experiência, está aqui para nos ensinar. Tem. Foi isso, viu, Ricardo? Tá Nossa bom. parte, tá bom? Parabéns aí pela dedicação, viu, Suzana e Jorge, aí na leitura do ensinamento dessa semana, né? Eu acho que vocês pegaram pontos muito importantes. Tá bom. Um desses pontos aí eu também destaquei nas minhas anotações aqui, e até dando uma explicação sobre o jorei em um tratamento científico, né? Veja que Meixo Sama ele quer explicar que o jorei ele tem um funcionamento racional por trás dele, né? Ele segue uma sequência de ações que vão ter resultados depois do jorei, né? Então, por que cura a doença? Porque nós queimamos essa nuvem espiritual, no plano espiritual, essa nuvem se transforma em toxina, ou melhor, em cinzas espirituais, essas cinzas vão se condensar, entra para o corpo material e no corpo material são expelidas. Então é exatamente isso que o Meixo Sama explicou aqui, né? Que nós com o jorei queimamos o problema, essa nebulosidade que se acumula no plano espiritual e depois isso condensa e sai pelas diversas formas que ele também deu de exemplo aqui, que vou até ler essa parte. Ele fala sobre a diarreia, né? Sobre a febre, sobre catarro. Diarreia. Porém, exato. na verdade, elas são queimadas, transformadas em cinzas, até serem finalmente eliminadas por catarro, pus, diarreias ou outros meios que o corpo encontrar. E uma vez destruídas pelo poder do fogo espiritual, essas partículas impuras perdem seu poder ativo. Isso é muito importante também, viu, gente? Você desativar essa toxina. Enquanto ela está ativa, ela está causando dor, ela está causando inchaço, ela está causando febre local. Então,
sempre que vocês identificarem que há dor, ou febre, ou inchaço, qualquer coisa que perturbe o corpo material, quer dizer que aquela toxina ainda está ativa. Então precisa achar o ponto certo para você queimar essa toxina. Né? Que é justamente como a Soma coloca. Mas obrigado mesmo, viu, Suzane? Parabéns aí. Queria passar pro próximo. Quem poderia? Alguém se gostaria de falar ou eu escolho? O Leonel? Leonel, depois a Hilda, pode ser? Vamos lá. Estão me ouvindo? Sim, tá ótimo. Bom, o que eu compreendi aqui, destacando alguns pontos, que a dificuldade de Meixo Sama na época de explicar com palavras, né, como é o Jorei, a manifestação, né, como ele se desenvolve, né, e como explicar isso para os seguidores. Então ele fala que nem a ciência da matéria explica e nem as religiões conseguiriam explicar, né? Que ele traz essa luz, né, que é o Jorei, e ele, né, nos ensinamentos dele já reforça essa verticalização, né, do espírito com a matéria. Então ele praticamente seria como ligar, né, o espírito que precede a matéria com a vida, né, que a gente vive aqui no plano material. E para que isso seja assim ativo e compreensível, né, a gente precisa ter uma visão da ciência invisível, que se contrapõe à ciência material. Então, quando a gente se liga verticalmente através do espírito, né, que no nosso corpo, em alguns estudos que eu já descobri do Antigo Egito, é a nossa glândula pineal, que faz essa conexão, né, que para os médicos da ciência materialista é simplesmente uma glândula que está lá sem nenhuma função. Né? Mas os egípcios já tinham esse conhecimento, né? E o olho de Horus é exatamente isso, que a gente recebe a conexão espiritual, que a gente consegue ver o mundo extrafísico, né? Através não dos olhos carnais, mas dos olhos espirituais. Olho, né? O terceiro olho, que seria o olho de Deus, aquela que é a nossa consciência, em que nós temos que estar sempre vigilantes, né? A título de curiosidade, a primeira vez que eu entrei na arte do Jorei, que foi onde eu conheci Meixo Sama, né? Quando eu olhei para o altar, eu senti pela primeira vez o meu terceiro olho pulsar. Foi a primeira vez que eu senti o terceiro olho pulsar, e foi o momento que eu olhei para o altar, assim que eu entrei dentro da unidade da arte do Jorei, que era lá em São Caetano do Sul. Então é bem interessante isso, né? Tem Aí eu até fiquei curioso, né? Mas, poxa, tô vindo aqui pela primeira vez e pela primeira vez eu já senti isso. Então, já tinha aí alguma coisa muito interessante, né? Então, o que é essa ligação? Através dessa glândula que a gente consegue ter essa compreensão da ciência invisível, consegue transmutar para o mundo da matéria, né? Eis a dificuldade, porque precisa ter uma consciência, uma abertura de consciência e começar a caminhada espiritual, né? E com esse desenvolvimento, né, a gente consegue compreender como o Jorei funciona e por que ele funciona e o que tem que estar limpo, né, para a gente ter o nosso corpo, né, sem as máculas, e como esse canal de ligação da glândula pineal com o nosso corpo físico, ele tem que estar sempre
livre dessas nuvens espirituais. Porque se ele estiver, né, obstruído, a gente não consegue compreender o desenvolvimento do Jorei e da ciência espiritual. Então, o resumo praticamente em 3 palavras, que nos primeiros ensinamentos do Meixo Sama é verdade, virtude e beleza. Porque se a gente tem essa conexão espiritual, a gente consegue ver a verdade através do nosso terceiro olho, mesmo que aquela verdade... Você destacou 2 pontos aí. Um ponto foi a dificuldade que ele tinha de explicar, né, os pontos para as pessoas que não conheciam. Outra que foi a questão da verticalidade. Né? Tem algum terceiro ponto que você gostaria de destacar? É a energia do Jorei, que é o Sol, que é a era era do dia. É muito importante, viu? A gente saiu da era da noite, mesmo como ele explica em escala de tempo, a gente pode compreender essas variações em 1000 anos, 100, 10, né? Mas a história da civilização humana na Terra tem ciclos aí de milhares de anos. E essa alternância entre luz e noite, né, sempre é um processo de evolução. É como a gente está passando hoje, né? Hoje, sim, estamos na era da luz, porém, para que tudo seja transmutado, tem que haver uma destruição dos sistemas que vigoram até hoje. Então, é o que a gente está passando: guerras, conflitos, pandemia, e isso foi sempre assim na história da Terra, né, na vida material. Até nesse ponto do ensinamento, ele fala sobre a predominância de alguns elementos, né? Você lembra disso? Sim. O ar, a água, o fogo e a terra. O outro elemento que depois a gente já consegue ter uma consciência maior é o ar, que seria a nova era que a gente começou a entrar, né? Porque o ar nos amplia essa energia da força espiritual do Criador, que ela está no próprio ar, o primeiro ar da manhã que a gente respira, que seria o mais limpo, o prana, que os indianos costumam, né, fazer de manhã nas meditações. Tem gente que até se alimenta com isso, vamos dizer assim, né? Eles conseguem, sei lá, fazer o quê, e meditando não precisam comer e etc. Então, esse processo né, da abertura da consciência passa por essa quarta energia. Só destacando, né, que a predominância agora da era do dia é o espírito do fogo, é Sol, né? Sim, é o Sol. É o Sol. Mas o Sol, né, que vai transmutar tudo isso aí, queimando as máculas no nosso corpo, nas nossas nuvens espirituais e concomitante no planeta. E veja, muito importante isso que você falou, Leonel, muito importante, porque assim, o fogo, ele está sendo teoricamente canalizado em predominância pelo Jorei, então nós canalizamos essa energia, né? Sim. Nós pegamos do abstrato e condensamos e trazemos o Jorei. Agora, a energia do fogo, ela está caindo sobre o mundo. Então não quer dizer que só no Jorei essa energia está presente, ela está vindo no mundo todo. Por isso que justifica o que você acabou de falar, né, Léo? Está vindo a questão das guerras, das catástrofes, das enchentes, disso, daquilo, outro. Que na verdade é uma justa ação do fogo purificando o planeta Terra. E como a gente também destacou nessa parte do ensinamento, já é uma predominância do fogo em detrimento da água no plano espiritual. Então isso já está condensando, se tornando predominante em maior parte, e isso vem para a Terra, né, em sequência. Então a gente tem que estar preparado, né? Porque a energia do fogo está queimando as máculas da água, né, das moléculas da água, no suíço, né,
Porque a gente tem essas nuvens que se manifestam através da água. A água é emoção. Então, tudo que a gente coloca para dentro, né, ou para fora, reflete nessas nuvens, tanto positivamente como negativamente. Então, o Jorei vem exatamente... Eu vou pedir licença, eu vou precisar te cortar, senão todo mundo não vai conseguir falar. Mas está perfeito. Sim. Parabéns pelo seu estudo. Acho que você pegou pontos bem interessantes aí. E evoluíram bastante aí. Só em 2 pessoas já dá para ver que de uma semana para outra já está outro nível aqui de aprimoramento. Queria passar para a Hilda, por gentileza. Tem que apertar no microfone, Hilda, para tirar o mudo. Você apertou na câmera, aí do lado da câmera. Aperta no sim aí, que eu mandei a solicitação. Tá perto, aí, foi. Pronto, agora? Pode falar, tô te ouvindo. Agora eu não quero falar mais não, depois que o Leonardo falou tudo isso. Não, mas meu Deus do céu. Tem bastantes pontos ainda, tenho certeza. Ele é professor, mas eu não sou não. Maria, hein? Ô, Hilda, você tá aqui para ensinar a gente, você tem mais anos de membro do que eu de membro. Mas só que eu tenho mais anos, só que eu fiquei muito tempo parada, né? Isso não quer dizer nada. Por isso que a gente está aqui para aprimorar. Então, eu li aqui, eu li acho que só 2 vezes que eu pude ler. E eu fiquei assim, eu não entendi, eu queria que você me ajudasse. É sobre essa parte aqui, que é as diferenças, e já foi falado um pouco da marcantes entre a horizontalidade e a verticalidade, que ele falou aí, né? Certo. Então, aí o que eu entendi, por exemplo, essa parte, por ser uma ação material, a horizontalidade não tem alma, nem sequer a firmeza da estrutura óssea de uma coluna vertical. E daí a razão de não ter sido capaz de estabelecer a verdadeira civilização. Por sua vez, a verticalidade corresponde a uma ação espiritual. Possui a alma e uma força tão poderosa que, partindo do céu, é capaz de atingir e atravessar todo o eixo do globo terrestre. Esse é o poder do cruzamento entre as 2 culturas, vamos dizer assim, que é a cultura espiritual, os ensinamentos espirituais, e toda a evolução material que nós já alcançamos na humanidade. Então, isso que o Mestre Sama quer dizer aí, é o cruzamento entre essas 2 que vai trazer a força da renovação do mundo. E é necessário essas 2... Se a gente fosse só espiritual, por exemplo, a gente não conseguiria estar aqui fazendo uma conferência com pessoas de, sei lá, 6, 7 estados diferentes. Você entendeu? Isso que eu entendi, né? Que é necessário. É isso mesmo. A horizontalidade, ela é mal, né? E a meu Deus do céu, é parte do bem, né? Lembrando um pouco de outros ensinamentos que o Mestre Sama também discorre sobre esse assunto, ele explica que foi necessário o desenvolvimento da humanidade até esse ponto, para agora inverter a parte espiritual, é isso mesmo. Então, é como se fosse um crescimento material que chegou até esse ponto e agora a espiritual tem que acompanhar e até passar, vamos dizer assim, né? Para que entre um equilíbrio, né? Porque foi muito deixado de lado a parte espiritual em detrimento da material. Tanto que essas questões espiritualistas, todos esses ensinamentos um pouco mais aprofundados, vieram agora depois de 1800, 1900 para cá, né? Antes não existia, era uma coisa, qualquer coisa que fosse em sentido de espiritualistas, né? Pessoas que tinham um conhecimento, alguma coisa diferente, era considerado bruxos, né? Pessoas do mal e assim por diante. Hoje isso já é mais aberto e nós temos mais acesso a todos esses conteúdos, tanto que o Leonel cruzou alguns ensinamentos de outras linhas doutrinárias. Meixo Sama traz muito conteúdo,
mas está disponível para todos. Antigamente isso não existia, né? Existia sim, na verdade, uma perseguição religiosa que você só podia ser de uma religião. Se você pensasse um pouquinho diferente, é porque o diabo estava querendo te atrapalhar, assim, entendeu? Então, hoje nós temos todo esse acesso, mas também porque foi chegado o momento disso. Como o Soma mesmo explica, né? Chegou o momento do desenvolvimento espiritual, né? Então, por isso que agora está ampliando muito e nós temos que equilibrar. Horizontal, que é o material, e o vertical, que é espiritual, que é justamente esse símbolo que está atrás de mim. E o ponto do centro, na realidade, é essa força, é o Chon que Meixo Sama fala, né? Esse Chon é a força espiritual que vai transformar a humanidade, transformar o planeta Terra. Porque é a junção dessas duas coisas. Você tem mais algum mas eu acho difícil esse ensinamento para entender, eu acho ele bem... que ele é complexo. Eu vou ler mais vezes. Isso. Assim. E também tem outros ensinamentos que falam sobre horizontal e vertical e são mais extensos. Então você pode recapitular esses ensinamentos e ler. Eu acredito que tem no livro no Evangelho do Céu, volume 2, deve ter no Evangelho 1, Iniciação. Tá? Pode falar, Leonel. E aí a gente já passa para o próximo, senão não vai dar tempo de todo mundo falar. Eu só queria complementar que a própria cruz do cristianismo representa isso. O centro é o coração, onde a gente faz toda a emanação, né, do sentimento que a gente projeta. Então, o maior símbolo arquétipo é a cruz do Cristo no Ocidente. Tem tudo a ver, né? Porque Jesus era amor, né? Puro. Verdade. Muito bom. Vou passar para... Cadê? Peraí. Pode ser? Não. Eu estava procurando uma outra pessoa, mas pode ser você, por enquanto. Não. Então tá bom. Vou falar. Eu estava procurando a... Caramba. É sério. Não pode falar, vai lá. Não tá sério? Não, a pessoa não está mais aqui, acho que saiu da aula. Tá. Fugiu na hora certa. O que eu queria falar, todo mundo já falou, né? Que ótimo. Significa que está todo mundo conectado aqui, né? Feliz. Todo mundo já falou, né? Mas assim, inclusive você também. O que eu queria falar eu achei muito importante, e eu acho que a gente tem que aprofundar. Se você achar bom, a gente quer repete, sei lá. Porque realmente é bem complexo, e entender isso é a alma de toda a obra, eu acho. Eu senti que esse ensinamento parece que ele contempla tudo, dá uma fechada. Uma fechada, porque você passa a entender todo o sentido do Jorei, todo o sentido imagina, né? Da verticalidade e da horizontalidade. Eu senti, quando eu estava lendo, que este é o momento de tudo a ver, né? Como você colocou, né? O tempo de hoje, eu coloquei, é o tempo da luz mesmo, né? Então, passar a era da noite, passar agora para ser a era do dia, é justamente o que eu sinto assim, é permitir que todas essas purificações, todas essas máculas, essas nuvens, enfim, subam mesmo, subam para que a gente, todo mundo, enquanto humanidade, consiga, né, transcender, né, transformar. Então, através do fogo. Então, as uma palavrinha que acho que te ajudaria é expurgar, né? Depois, com o expurgo de tudo isso, vem a parte boa, né? Então, e é justamente que quando a gente tem uma dor, um pus, uma ferida, uma coisa, uma dor, um câncer, alguma coisa, imagine, né, o quanto a gente deve fazer um salto na espiritualidade, né? Por quê? Porque foi permitido, foi possível, quer dizer, que no corpo físico essa nuvem, essa mácula, isso que é espiritual, pôde se
virar partícula, né? Se solidificar numa região, sedimentar e condensar numa região, ficou no físico, nós temos a dor, a oportunidade, tudo que a gente tem para poder evoluir, e aí a gente consegue transformar isso. Então, para mim, isso é fechar, assim, toda a explicação. Eu entendi assim, que explica todo a horizontalidade, que é essa vida material, e que foi vindo, por isso Meixo Sama teve tanta dificuldade, porque as mentes das pessoas, em gerações passadas, estavam muito focadas nesta ciência visível, e que agora a gente começa a ter condições, ele fala isso em algum lugar, que agora a gente começa a ter condições de ver, né, tanto que era possível naquele momento falar aquilo, mas tudo bem que as pessoas não compreendessem muito, eu li isso. E aí, agora, isso começa a vir à tona, né? E começa a vir à tona em todos as ciências, né? As religiões, enfim. É isso. Para mim, foi esse ponto que eu acho que reuniu todos. E é isso. Tá bom. Obrigado, tá bom? Isabel. Desculpa, não sei se eu demorei. Não, tranquilo. Vamos lá, Lana, por favor. Boa noite. Também vou tentar resumir, né, da melhor forma, já que todo mundo falou praticamente, mas é assim, né, ministro, que a gente vê nos ensinamentos de Meixo Sama, que a gente vem estudando esses tempos, é que, na verdade, Deus é perfeito, né? Deus criou o homem de uma forma que ele possa, através de alguma penetração no corpo, que não seja, que o corpo não aceite, que ele possa expurgar espontaneamente, que ele tem esse poder, né? Deus fez a gente tão perfeito que a gente consegue expurgar, mas o homem conseguiu hoje bloquear, né, toda essa purificação que o corpo ele pode eliminar da melhor forma possível sem o efeito dos remédios, né? Mas como com o efeito do remédio a gente vai solidificando, então vai criando essas nuvens espirituais, e quando às vezes tem que purifica de uma forma mais severa, né? E às vezes as pessoas mesmo não conseguem colocar todas essas toxinas para fora, né? Eu sempre tenho relatado que as pessoas hoje elas não morrem de Covid, elas morrem do peso de toxinas que elas têm no corpo, que elas não conseguem eliminar e não conseguem realmente suportar aquela purificação. Então hoje as pessoas estão realmente perdendo a sua vida mais devido ao peso de toxinas, já que Deus criou o homem perfeitamente, como ele diz aqui, o corpo humano, reações naturais. Então, tudo que não for benéfico, com certeza o corpo ele expele da melhor forma, como a diarreia, o catarro, né? Isso vem expelindo, que deveria ser expelido naturalmente, que é o poder que Deus nos deu, assim, a forma natural, né? Então, assim, o homem, ele é feito de energias realmente, né? Porque até no momento da nossa concepção, a gente adquire uma energia dos nossos ancestrais, que a gente chama energia ancestral, né? Por isso que a gente nasce com determinadas características. Então, assim, quem não acredita realmente nessa parte espiritual é um pouco mais complicado, né? Então, hoje, nós que somos messiânicos, né? Eu que estou aprendendo a cada dia, eu espero realmente, eu tive a gripe, não faz muito tempo, foi início de janeiro, né? Eu fiquei 24 horas com febre, agradecendo a Deus pelo fogo que estava realmente limpando, alguma coisa que queria queimar dentro do meu corpo, porque eu fiquei 24 horas com febre, faz 12 anos que eu não tomo remédio, e graças a Deus a moça que mora aqui me ajudou a me alimentar, eu me alimento o tempo todo, de coisas também assim, mais naturais. Hoje a gente o homem peca mais na alimentação, realmente, hoje é uma dos maiores pecados do ser humano, é o que a gente põe para dentro. Então, se a gente já está consciente do que a gente põe para dentro, a gente tem que ver que a gente tem que estar consciente no momento que a gente for eliminar. Desculpa cortar, Lana, mas destaca 3 pontos do ensinamento. 3 pontos? 3 pontos que te chamou a atenção. Essa parte das reações naturais, né? Do nós podermos, Deus nos dê esse poder de expelir as coisas naturalmente. A parte da horizontal e vertical, né? Que é justamente isso que já comentaram aí, porque a gente prolonga muito, né? E o fogo, né? O fogo
que Meixo Sama, ele explica que quanto mais a era do dia chegando, essa luz vai ficando mais intensa cada vez mais e a gente vai purificar, ter purificações mais fortes cada vez mais, né? E que a gente possa ter compreensão disso cada vez mais. Por quê? Porque é aquilo, através da alimentação, através até das toxinas adquiridas dos nossos ancestrais, a gente tem que ter essa compreensão daqui para frente que a purificação ela vai ser cada vez mais severa, né? Então, a gente tem que cuidar. Não tem para onde fugir mais, né? Então, a gente tem que, realmente, principalmente a alimentação do ser humano hoje e o remédio, que é um dos maiores venenos, hoje as pessoas acham que a vacina está salvando aí. Infelizmente, é complicado. Não vamos entrar em assuntos polêmicos. Senão com dá para a gente publicar no YouTube depois. Verdade. Mas, vamos lá. Obrigado, Lana. Eu queria passar agora para a Ângela, por favor. Eu não sei se você está falando, Ângela, mas precisa tirar do mudo, que eu não estou te ouvindo. É um microfoninho aí na tela. Esse zoom é difícil de mexer, mas depois que aprende, fica fácil. Ângela? Enquanto a Ângela não consegue ali, a Maria do Carmo conseguiria passar as palavras para a gente? Precisa tirar do mudo, tá? Isso. Boa noite. Boa noite, Maria do Carmo. Eu não me aprofundei bem aqui o poder do sol espiritual. Eu me aprofundei mais na verdadeira civilização, horizontalidade e a verticalidade. Isso aí já estou. Mas o senhor vai me dar uma ajuda aqui no poder do sol espiritual. Conforme escrevi o ensinamento sobre ele. Tratamento científico, o poder do sol espiritual se manifesta através de mim. Para só daí, então, se expandir para toda a humanidade. E como sempre está o processo, se dá porque a era do dia está chegando. E ao mesmo tempo em que a era da noite está bem próxima a seu fim. Esse é um dos pontos que eu destaquei, porque acho que é uma das partes mais importantes de tudo que a gente leu aqui. Com certeza. Vocês entenderam essa parte? Ó, o poder do sol espiritual se manifesta através de mim. Quem é mim aí? O Meixo Sama. Para só daí, então, se expandir para toda a humanidade. E como sempre digo, tal processo se dá porque a era do dia está chegando, ao mesmo tempo em que a era da noite está bem próxima do seu fim. Lembra que tem aquele ensinamento que o Meixo fala sobre a estação retransmissora, né? Ele é a estação transmissora, vamos dizer assim, da onde ele está vindo essa energia do sol espiritual, e esse sol espiritual vem para ele como centro e dele vai para todos os membros, né? E também para toda a humanidade. Então, a fonte dessa energia espiritual do fogo está em Meixo Sama. Isso é muito importante. Esse ponto que a Maria do Carmo destacou aí é um dos mais importantes dentro de todo esse capítulo. Porque a gente tem que entender que o poder do Jorei, o poder do fogo vem de Meixo Sama. Né? Então, isso é muito importante. Pode continuar o que você quiser falar, Maria do Carmo. Ministro, me tira uma dúvida. Todo 15 de junho, por exemplo, 15 de junho chegou a, meu Deus, como é que se diz? Chegou o final, não é isso? Da era da noite para a era do dia, não é isso? A cada 15 de junho se especifica
ao poder do fogo e a transformação da era da noite para a era do dia. Então, a cada 15 de junho, nós estamos mais próximos da era do dia. Aí nós estamos agora próximo, nós estamos na era do dia, não é isso? Eu não diria que nós já estamos, né? Porque a era do dia, Meshama já explica que é um mundo isento de pobreza, isento de conflitos, isento de doenças, sabe? É um mundo muito melhor do que o que a gente já está vivendo, né? Eu acredito que nós estamos numa transição ainda, né? Entendi. Da era da noite para a era do dia. A era do dia nós estamos tentando construir, né? É a nossa missão ajudar na construção dessa era do dia, né? Sendo pessoas diferentes, né? Do que é a humanidade em geral. Conteúdo. Esse é um fenômeno de difícil compreensão, já que corresponde a uma mudança que, além de ocorrer no reino espiritual, jamais foi experimentada antes pela humanidade, em qualquer era. Então, por ser uma teoria assim tão nova, seu esclarecimento se torna muito mais complexo, o que acaba fazendo com que todos fiquem surpresos, sem entender muito bem do que se trata, ao entrarem em contato com ela pela primeira vez. No entanto, desde a antiguidade, homens grandiosos fizeram referências a essas mudanças tão marcantes, e eu não tenho a menor dúvida a esse respeito. Porém, faltou-lhes o poder do sol espiritual, que não chegou a se manifestar no decorrer da Era da Noite, período em que a luminosidade provinha da lua e que impediu, inclusive, os mais fortes demonstrarem força, já que só eram capazes de enxergar e pregar a verdade até certo limite. Certo. O que você queria comentar sobre esse trecho? Isso, eu queria que o senhor me desse aqui, quando diz, faltou-lhes o poder do sol espiritual. Porque aqui... Que não chegou a ser mencionado. Como é assim, que faltou-lhe o poder do sol espiritual? Lembra que... a força espiritual do ser humano? Não. Lembra que Merchama explica também essa coletânea aqui de ensinamentos, que ao decorrer das eras, algumas energias e algumas fontes de energia são modificadas. Então, a cada tantos anos, 100, milhares, ou 10, ou 2, etc. de anos, há uma predominância de uma energia. No caso da era que nós estamos saindo para a era que nós estamos, a era que nós estamos saindo era a era da água. E da lua, vamos dizer assim. E agora nós estamos transferindo para o fogo e o sol, né? Agora, faltou-lhes o poder do sol espiritual. Faltou lá atrás, para outros fundadores de outras religiões, o sol espiritual, essa força do sol espiritual para poder transformar a humanidade, mas não porque eles não eram fortes ou deuses como foram, mas porque naquela época tinha que ser daquela forma, não poderia ter sido diferente por conta da predominância da água e da lua. Agora que está entrando o fogo e o sol espiritual, é chegado ao momento de transformar para a era do dia, por isso que a gente está limpando bastante a humanidade inteira para entrar numa nova era, né? E essa nova era vai predominar outras coisas que não predominaram antes, tudo vai ser mais claro, né? As doenças vão ser cada vez mais rápidas e quem tiver muita toxina não vai aguentar, né, infelizmente. Agora, quem já for se purificando e permitindo que as purificações sejam expelidas, vão ter mais chances de estarem na era do dia, né? Então, é uma questão de entendimento que a mudança de eras, existem essas predominâncias da lua ou da água
ou do sol e o do fogo, ou predominâncias da terra, né? Então, tudo vai mudando. Agora, nessa predominância do sol, existe um grande poder, que é a luminosidade. Então, nada fica escondido na era do dia. Tudo fica claro, né? Ninguém consegue ficar mentindo por muito tempo, né? A verdade logo aparece. E as doenças não conseguem a medicina não vai conseguir solidificar as doenças como solidificavam antes com os remédios. Agora você vai tomar um remédio, você resolve talvez um dia, no dia seguinte volta a mesma coisa, né? Então, tenho dor de cabeça hoje, amanhã toma um remédio hoje, amanhã volta a dor de cabeça. Então você vê que é uma coisa recorrente, que não se cura. Você toma o remédio de forma paliativa, ele resolve no momento, depois volta e volta e volta e volta. Então, isso o Meixo Sama já explicou, que é o aumento da intensidade da luz do fogo, e quanto mais forte tiver essa luz, menos força tem os métodos de solidificação. Porque, por mais forte que sejam as drogas, elas não vão conseguir solidificar, porque o sol espiritual vai estar muito forte na Terra. Então tem um significado. Maria do Carmo, obrigado, vou passar para o próximo, tá bom? Ângela, você consegue falar rapidinho? Consegue tirar do mudo? Isabel. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Aí, foi. Consegui tirar do mudo. Eu estava... Ô, ministro Ricardo, me deixa para a próxima, por favor. Tá bom. Não estou fugindo, não. Tá bom? Eu lhe agradeço. Na próxima eu quero ver, vai dar uma aula pra gente, então. Não, olha, eu não vou justificar. Que hoje meu dia foi todinho fazendo exames, entendeu? Não tem problema. Vamos lá, Diva, por favor. Obrigado, Ângela. Eu que agradeço e peço desculpa para vocês todos. Sem problema. Na próxima você vai estar afiada, tenho certeza. Vai lá, Diva, tira do mudo e fala pra gente, por favor. Não estou ouvindo ainda. Agora sim. Oi, então eu vou falar. Bom, muito interessante, eu achei o sol espiritual, né, que os homens não tinham essa sabedoria que hoje tem, né, que Meixo Sama tem. Desculpa a rouquidão. Eles não tinham essa sabedoria, por quê? Por causa que não era o tempo certo, não estava no momento de ser tudo esclarecido. Perfeito. Por isso que eu achei bem interessante, né? Até contribuindo com você, Diva, tem ensinamento que o Meixo Sama fala isso. Mesmo agora que já está chegando o tempo, eu já li. Ele falava que não poderia explicar tudo porque não chegou o tempo, lembra? Sim, não tem palavras, né? Ele sempre fica com aquela coisa de achar as melhores palavras. Não poderia explicar porque não tinha chegado o tempo ou porque o negativo poderia atrapalhar nos planos divinos, entendeu? Então, até nisso a gente tem que estar atento, né? Pode continuar, Diva. Muito bom. O tempo de tudo e as palavras certas e o tempo, eu acho que é muito importante em tudo, né? Apesar que muitas vezes eu não percebo esse tempo, mas eu acho importante. Porque muitas vezes pode dar um furo na água, falando em horas erradas. A ação horizontal e vertical, como tudo falou, é muito importante. Eu sempre gostei muito dessa ligação. Mesmo antes de... Logo que eu entrei na arte de direito, eu conheci isso, eu gostei muito. Eu acho muito importante, né? A horizontalidade, a verticalidade, cruzarem, né? Eu acho muito importante e, assim, o negócio, né, no horizontal, o ateísmo, né? Você acreditar, não acreditar em Deus, não ter Deus, ser uma coisa mais fria, né? Já a verticalidade, ser mais ligado ao espiritual, ter um corpo firme, né, naquilo que como não posso explicar, eu fico nervosa de falar. Não, pode continuar, tá indo bem.
Não. Ter um corpo firme, você saber o que você quer, ser uma coisa assim, ser ligado a Deus, pronto. Eu acho que isso, eu sempre gostei desse assunto, sempre gostei muito. Isso é a verticalidade, né? Você se ligar com Deus, né? Você não pode ser só um ou outro. Você é só vertical, só com Deus. Mas e o abrangente? E se você for só vertical, você não toma banho, você não come, você não trabalha, não faz mais nada. Pensar numa coisa. Vai viver o dia inteiro para isso. Então não dá. Você tem que pensar no horizontal, que é o mais altruísta, né? Mais no geral, né? No amplo. Eu achei muito legal. Tem um pouco esses termos horizontal e vertical, aquela questão do Daijo e do Sojo, estão meio que interligados aí, né? Assim, sim, é por isso que eu falei algumas palavras que lembravam ele, porque eu lembro desse ensinamento. É o que eu te falei, o que marca muito para mim é isso. É isso aí, tem que ter um equilíbrio, a parte material e espiritual. Pode concluir. Isso. E a outra parte é a mudança da era do dia, né? Da noite para o dia. Que tem as etapas que o Leonel estava falando. Até quando o Leonel falou, eu falei, fiquei brava agora. Pensei comigo. Me tomou a fala. Obrigado, Diva. É isso ou tem mais algum ponto? Não, é isso. Já todo mundo falou. Tá bom? Obrigada. Obrigado, Diva. Obrigado, pessoal. Luzia, gostaria de destacar alguns pontos que você leu. Tá no mudo aí, não tô te ouvindo. Boa noite. Então, a minha parte é quase aquela que do Carlos falou, a parte da espiritualidade do fogo, né? Do fogo espiritual, né? Do fogo espiritual, que eu fiquei sem entender, mas aí eu cheguei à conclusão quando vocês explicaram aí. Ótimo. Mas eu estou me aprofundando mais, ainda estou aprendendo cada dia mais, lendo. E outro ponto que chamou a atenção para você desses ensinamentos? Você falou de um. Tem mais algum outro? Deixa eu me ver aqui. Eita, estou mexendo. Aqui ainda. Deixa eu me ver. Se não tiver, tudo bem, mas... Não, deixa para a próxima, que eu vou estudar mais e vou me aprofundar mais. Tá bom. Eu vou pegar uns pontos que eu destaquei aqui, aí vocês veem se, dentro do que todo mundo já falou, se faltou algum desses que eu coloquei, tá? Deixa eu pôr aqui. Vamos lá. As toxinas refletem na parte espiritual em forma de nuvens na parte afetada. Falamos disso já, né? Um dos pontos que eu destaquei. O poder do sol espiritual se manifesta através de mim, só para daí então se expandir para toda a humanidade. Outro ponto que a gente também destacou. Releitura dos ensinamentos para aprender. Também falamos aqui hoje, né? Existe o período de alternância entre noite e dia, onde ora temos a predominância da água, do fogo ou da terra. Também comentamos aqui, não foi? Outro ponto, Meixo Sama está ligado ao sol espiritual, também falamos. Outro ponto, o fogo espiritual cura porque dissolve as nuvens do espírito. Também já falamos aqui no início. As partículas nocivas de suíço são queimadas e transformadas em cinzas. E quando queimadas, deixam de causar dor e irritar os nervos. Isso é uma coisa que também a gente colocou aqui, né? Que é o momento que você desativa a toxina com o jorei. Você queima aquela nuvem espiritual. E até interessante lembrar, né? Que as doenças na parte física, elas têm esse reflexo na parte espiritual, né? Então, no ponto onde está manifestado aquela doença, de repente um tumor ou um corte, sei lá, alguma coisa. Na mesma equivalência espiritual daquele mesmo ponto, existe um acúmulo de nuvens espirituais. Isso é importante entender, né? Aquela lei da identidade espírito-matéria. Tá tudo conectado, né?
espírito com a matéria com o espírito. Então, um reflete no outro. Né? Então, se eu fico maculando o meu espírito com maus sentimentos, com maus pensamentos, etc., eu vou criando uma nuvem espiritual. Eu não estou vindo pela parte material, vocês entenderam? Estou vindo pela parte sentimental, espiritual. Às vezes você vai criar com sentimentos, pensamentos e atitudes uma mácula espiritual. E essa mácula espiritual, ela vai vir da parte espiritual, ela se condensa, ela vira matéria, vamos dizer assim, e gera doença. Estão entendendo? Às vezes você não está vindo com a toxina de forma material. Às vezes você cria ela espiritualmente e você cria a doença por causa da parte espiritual. E o inverso também existe. O que seria o inverso? Você injetar toxinas no corpo por intermédio dos remédios, por intermédio dos agrotóxicos, de todos os químicos que estão aí, nos poluentes que estão disponíveis no ar. Tudo isso é toxina que vem de fora, vem para dentro do corpo. Ela vai pegar uma parte do corpo e concentrar. Nessa mesma parte do corpo que ela se concentra, ela vai refletir na parte espiritual em forma de nuvem. Vocês estão entendendo a relação? Tanto da parte material para a espiritual, quanto da espiritual para a material. Gente, acho que hoje foi muito bom. Estou muito contente aí com o desenvolvimento de vocês. Ricardo? Pode falar, Suzana. Eu queria só tirar uma dúvida. Quando a Diva estava falando, o senhor falou Daijo e Shoujo. O Daijo é horizontalidade e o Shoujo é verticalidade. Mas às vezes a gente tem que ser Daijo, né? Exatamente. Dá para você fazer uma alusão entre essas duas coisas, né? O Daijo como horizontal, mais amplo, e o Shoujo como vertical. Na fé, isso é uma coisa que eu aprendi com o reverendo Orgival, né? Ele falou assim para mim, uma vez quando eu estava tirando dúvidas sobre isso com ele. Ele falou, na fé você tem que ser Shoujo. Na parte de Deus, você tem que seguir corretamente, assim como o Meshana sempre ensinou. Mas muitas vezes, na hora de você ensinar, e de você não ter barreiras, você tem que ser Daijo, você tem que ser aberto, sem barreiras. Tá. Né? Então, é uma forma de interpretar que em um momento você vai ser Shoujo, em outro momento você vai ser Daijo. Né? Você tem que agir conforme a circunstância. Então, não adianta eu falar para você, olha, oração tem que ser sempre esse horário, todos os dias, com incenso aceso, blá, 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 blá. Você está sendo Shoujo. Você entendeu? Agora, se você faz de uma outra forma, se não é 9 horas da manhã, então eu não posso fazer oração, isso seria ser Shoujo. Mas se você fazer a oração às 10, porque você sentiu vontade de fazer, além das 9 horas, fazer às 10 também, isso é ser Daijo, você tem a liberdade de atitudes, né? E até mesmo para ensinar as pessoas, né? Em nenhum momento nós devemos impor a nossa opinião, nós devemos ser abertos e entender o ponto de vista do outro, né? Porque muitas vezes a formação religiosa da pessoa vem de outras fontes doutrinárias e é difícil às vezes entender conceitos espiritualistas. Então tem que ter paciência e ensinar de forma aberta. Até mesmo não tem o ensinamento e a pergunta e resposta com o Meixo Sama, que ele pergunta assim, as pessoas precisam deixar outras religiões para ministrar, ou receber jorei, ou fazer parte da messiânica, e ele mesmo fala que não precisa. Isso é ser Daijo. Aprendam com o Meixo Sama o que é ser Daijo. É não ter barreiras. Isso é ser Daijo. Muito obrigada. Tá bom? Alguém mais quer fazer algum ponto aí? Senão a gente já finaliza. Fala, Ângela, abriu aí? Sou eu, ministro. Fala, Diego. Quando nós estávamos falando do... peraí, eu vou dar branca, ver. Nas atitudes, nas que nós comemos, essas coisas que criam as máculas, né? Mácula de espiritual para material, material para mácula. Não é só as doenças, as máculas, eu acho, de coisas que a gente ingeriu, o que você tomou. Eu acho que não tem aqui, mas tem escrito assim, a parte mental mais, né? Os pensamentos, as atitudes negativas, as palavras negativas. Tem um ensinamento que fala que o homem depende do seu pensamento, né? Então tá pensamento, aí, né? É o negócio do sono impositivo, né?
Isso. O Sonen, lembrando mais uma vez, o Sonen ele é espontâneo. O Sonen não se pratica. O Sonen se tem. Isso é muito importante, mas isso é uma fala, isso no ensinamento. É isso, Divan. Tá bom. É isso. Tá? Só isso. Gente, parabéns, olha, estou muito contente. Eu acho que dá para a gente ainda dar mais alguns passinhos evoluindo, né? Sempre é bom querer mais, porque o objetivo aqui é desenvolver vocês. Esse é o meu objetivo, é desenvolver vocês dentro da fé. Para quando vocês forem atender pessoas com o Jorei, explicar sobre o Jorei, vocês terem condição de fazer isso com tranquilidade, né? E criarem experiência com o Jorei. Isso é muito importante. Criem experiências com o Jorei. Como que eu vou fazer isso? Ministrando e recebendo o Jorei. Quanto mais vocês fizerem isso, mais vocês vão ter histórias para contar, mais vocês vão ter dúvidas às vezes para tirar, ou às vezes falar, puxa, eu ministrei Jorei em tal ponto e a pessoa estava com tal problema. Puxa, e deu certo, e funcionou naquele caso. Você vai criando um embasamento espiritual sobre a prática do Jorei. E eu queria deixar um convite aí para todo mundo, cada um dentro das suas cidades, estados e assim por diante. Para quem está aqui na sede, eu vou convidar para fazer uma aula mais prática de Jorei aí, na sede, no próximo sábado, a partir do 12:30, porque a gente vai ter culto às 3 horas, né? Ao 12:30 eu quero me reunir com quem estiver em São Paulo e fazer, qual que é o objetivo? Não é que eu vou fazer o aprimoramento, é vocês entre vocês. Então, o que eu vou fazer? O Leonel vai chegar na Isabel, por exemplo. Isabel, o que você está sentindo? Pô, eu tô com dor aqui, ou eu tô com cansaço, eu sinto rigidez no ombro, eu tô com dor na barriga, eu tô com dor no pé, sei lá. E o Leonel vai analisar a Isabel do ponto de vista dos pontos focais que Meixo Sama ensinou. Tá? Então, cada um no seu estado vai trocar Jorei com o outro, analisando. Pô, Lana, o que a Lana tá sentindo? Pô, ministro, eu tô sentindo dor no ombro, aqui no ombro direito, eu tô com dor na barriga aqui no lado esquerdo. Então, a pessoa que tá trocando e fazendo essa experiência com ela, vai pegar os ensinamentos, vai estudar, poxa, o problema da Lana, qual que é? A dor de cabeça recorrente. Onde que tem ensinamento falando sobre dor de cabeça? E a pessoa, o membro vai avaliar o outro membro. É um avaliando o outro para tentar chegar no ponto focal. E aí, depois que vocês chegaram, vamos dizer assim, num diagnóstico, né, que é falar assim, pô, a Isabel, eu acho que os pontos focais da Isabel, para essa purificação que ela está passando, é esse, esse, esse. E aí ela vai trazer para mim, pode trazer no particular durante a semana ou depois do sábado aí, para a gente ver se está coerente. Tá? Mas o objetivo é fazer vocês pegar o livro de ensinamento, estudar e achar o ponto focal, por exemplo, da Maria do Carmo. Maria do Carmo, eu tô com dor de cabeça todo dia. Tem algum membro que você consegue trocar e fazer essa experiência, Maria do Carmo? Aí você pega esse membro e um vai estudar o problema do outro. Vocês estão entendendo? Mas para que isso? Para cada um aprimorar essa sensibilidade de achar o ponto focal. Ah, o Leonel tá com dor aqui, aquilo, ó. Putz, onde será que é o ponto focal do Leonel? Lembrando, gente, que a gente já viu no aprimoramento do Arte do Jorei, volume 1. Identificar pontos de dor, identificar pontos febris locais, identificar pontos inchados, né? Tudo isso são indicativos de que ali é um dos pontos focais. Identificar pontos com nódulos, pontos duros. Exemplo, o ombro está muito duro, quer dizer que ali está concentrado muita toxina. Então, esse é um dos pontos focais daquela pessoa. Cada um acumula toxina em um ponto. De maneira geral, ombro e pescoço. Agora, cada um, conforme a sua profissão, acumula toxina num ponto. Então, tem que fazer um questionário com a pessoa, perguntar: o que você está sentindo? Há quanto tempo você está sentindo isso? Onde dói? Onde você está sentindo essa dor? Né? E aí, identificar com o questionário. E você vai dar o ponto focal para aquela pessoa, tá bom? Então, no próximo sábado, quem for de São Paulo, a partir de 12:30, na sede da Arte do Jorei, vamos fazer essa atividade aí que vocês vão fazer, eu só vou estar de olho, tá? E quem não está em São Paulo, não puder vir para São Paulo, vai fazer cada um na sua unidade, combina de fazer com uma pessoa e um vai estudar o outro. Depois que tiverem as conclusões, poxa, ela está purificando disso, disso e disso. Eu acho que os pontos focais dessas pessoas é isso, isso, isso.
Aí você vem e traz para mim no WhatsApp. E aí nós juntos vamos avaliar se esse ponto está correto ou se pode melhorar. Tá bom? O objetivo é aprimorar vocês. Obrigado, gente, mais uma vez. Para quem é de São Paulo, nos vemos 12h30 na sede. Para quem não é, nós nos vemos virtualmente. Eu vou ajudar todo mundo, tá bom? Boa noite, pessoal. Obrigada, hein? Terça-feira, estuda capítulo 4, parte 4. Eu vou mandar agora, depois da aula, eu já vou mandar no grupo o conjunto de ensinamentos para a próxima terça. Ah, gente, muito importante. Obrigado por perguntar, Diva. Vão pegando a semana toda. Vão pegando a semana toda e vão fazendo esse estudo. Luzia, vamos trabalhar nós duas, viu? Eu, você e Andréia. Muito bom. Tá bom, gente? Obrigado. Obrigado. Muito ótimo, viu? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Tá combinado. Tá, pois tá, minha filha, viu?